isso para mim. Mas aí veio uma outra, aí como eu estava naquela coisa de busca, né? Porque quando você busca, é aquele ditado, quando você bate, a porta abre. É, tudo é energia e a fonte criadora da qual nós somos extensão, nós somos pura energia. Essa fonte criadora que algumas... Tem gente que tem preconceito de falar Deus, porque Deus conecta a religião, né? Eu não tenho preconceito nenhum. Para mim, a fonte criadora, que a física quântica chama de vácuo quântico, que é essa energia que está em todos os lugares, onipresente, onipotente, onisciente, sabe tudo, pode tudo, criador de tudo, está em todos os lugares. Nesse espaço que você pensa que é vazio, que você não consegue ver, não existe vazio. Essa energia é puro amor, ela está em todos os lugares e a gente é a extensão dela. E a gente tem todo o potencial dela em nós para criar qualquer coisa. E a gente está criando o tempo todo. Só que como o foco da gente, como a gente tem muita crença limitante de incapacidade, de limitação, de que, por exemplo, para eu ser rica, eu tenho que ganhar na loteria, eu teria que ter nascido rica, que não foi o caso, então já tinha uma primeira chance perdida, casar com alguém rico. Os ricos que eu conheci, falei, não, é um preço muito alto, não quero isso para mim. Mas aí acendeu uma luz. Se ele pode, eu também posso. Eu também posso. Porque os ricos que eu conheci, eles não tinham nascido ricos. Eles tinham construído a riqueza. Sim. Todos os ricos que eu conheci tinham vindo de famílias pobres e construíram através do trabalho, do potencial que eles tinham. E aí eu falei, puxa, se ele conseguiu, por que eu não posso conseguir? Não é? E aí tinha aquela questão, porque o homem consegue, a mulher não, né? A mulher tem que ter um homem. Que nem quando eu comprei essa casa agora, onde eu estou morando, a casa foi um grande desafio para mim, porque eu percebi quantas crenças limitantes eu tinha. E os corretores mandavam mensagem para mim, mandavam WhatsApp com casas assim de 9 milhões. E aí teve um que mandou e falou assim, olha, pede para o seu marido comprar para você. Eu falei, meu Deus, mas que marido? Mas quer dizer que se eu não tiver um marido rico, eu não vou ter a casa? Pede para o seu marido comprar para você. Aí me veio um insight assim, eu falei, não, meu marido é o universo. Eu sou o universo, eu posso fazer qualquer coisa. Mas quando eu vi aquele valor, eu também achei que era muito para mim. Eu percebi o quanto eu tinha e foi um desafio muito grande para eu conseguir realizar esse sonho. Foi um outro desafio. Mas assim, voltando no que eu estava falando, do desafio de realizar os negócios, né? Aí eu percebi e eu comecei a buscar um caminho para eu também poder ser rica. Porque se aquelas pessoas conseguiam, o que eu tinha de diferente? Aí meu pai falava, não, a gente não vai conseguir porque com certeza na outra vida é karma, tá? Porque meu pai tinha uma visão assim de karma também. Então a gente devia ter, eu acho que eu furei muito olho de passarinho na outra vida, meu pai falou. Porque nessa vida tudo deu errado para mim. A gente furou muito olho de passarinho, não vai não, estamos pagando, a gente vai pagar nessa vida, não tem jeito. E aí quando você acredita que você veio aqui para pagar, você só paga. acabou, aí você vai pagar mesmo. Mas não porque tem que ser assim, é porque você acredita. E você cria aquilo que você acredita. E atrai. Aquilo que você acredita, você manifesta. Você é um imã daquilo que você sente. Né? Então, meu pai, ele falava muito isso. Eu fiquei muitos anos da minha vida trabalhando. Quando eu era corretora, eu trabalhava de segunda a segunda, não sabia quando era segunda, quando era domingo, feriado, trabalhava todos os dias, não tinha folga. Eu não viajava nem para a praia grande, que é pertinho, eu não conseguia ir, que eu amo praia, não conseguia ir para lugar nenhum. E aí eu ia lá, nem site de viagens eu olhava, porque o meu pai falava, filha, não olha, não vai procurar, porque você vai passar raiva, porque você não pode pagar. Você não pode viajar. Você não tem dinheiro. A gente não tem dinheiro. Aí eu falei, tá bom, eu não tenho dinheiro, mas sabe o que eu vou fazer? Eu fui no Carrefour, comprei uma cadeira de praia, botei no quintal, falei, vou tomar sol aqui é a minha praia. Eu comecei a encontrar formas de criar lazer na minha vida. Sim. Mas se eu não até sabia. A praia, eu trago a praia até a mim. Eu criei a praia no quintal, era um corredor da casa da minha mãe. Pois eu montei lá, eu botei uma cadeira de praia confortável, gostosa, e eu fechava os olhos e me sentia na praia mesmo. Aí depois, olha só como as portas vão se abrindo. Por quê? Porque as pessoas falam, mas eu não tenho como sonhar, porque eu não tenho. Mas você não pode esperar, você não pode ser São Tomé, que só acredita quando vê. Porque a vida não acontece dessa forma. Primeiro você tem que acreditar para fazer acontecer. Você acredita, você sente, que nem eu, botei a cadeirinha do Carrefour e senti que eu estava na praia. E as oportunidades começaram a surgir. A primeira oportunidade foi que eu fui, era um feriado prolongado, e estava um solzão, e todo mundo viajando, e aí eu ficava naquela de ficar sentindo inveja de quem estava viajando, né? Todo mundo pode, menos eu.
que é um outro sabotador, ficar sentindo inveja, porque aquilo que você sente, que não é gostoso, está sendo um imã de mais sentimentos e mais acontecimentos para confirmar o que você está sentindo. Então, eu ficava sentindo inveja, vinha mais situações para eu não conseguir realizar meu sonho, para invejar mais ainda os outros. Para aquilo não vir para mim. Aí eu falei, não vou ficar conectada com nada disso. Fui arrumar o cabelo. Falei, vou cuidar de mim, vou arrumar o cabelo. Cheguei na cabeleireira e encontrei uma professora do ensino público e ela falou, olha, eu vou no Sesc, eu vou de graça. Sabia que você pode tomar sol de graça no Sesc? Eu falei, não, existe Sesc em Santo André? Ela falou, existe. Se você quiser, vamos lá. Ela estava morenaça, uma cor linda, maravilhosa. E eu branca neve. Eu falei, quero. Eu fiquei olhando aquela cor dela. Eu falei, nossa, já me senti numa praia, assim. Eu fui com ela me levou. Ela passou na minha casa, me pegou. Sesc tem piscina, né? Piscina, um clube fantástico. Aí a gente colocou a toalha, deitamos lá no gramado, assim. Gente, que delícia. E eu comecei era de graça, não precisava ser sócia. Nem carteirinha do Sesc eu tinha. A gente podia entrar e sair. Então, eu comecei a frequentar e comecei a me sentir no resort. Aí, eu deitava lá no Sesc e me sentia no resort. Que eu nem sabia como que era o resort. Nunca tinha conhecido um resort na minha vida. Aí, você visualizava? Fechava os olhos e me sentia a brisa do mar, o cheiro do mar, o vento, sentia os coqueiros, assim. Eu estava no resort, era no Sesc. Mas, na minha mente, era um resort. E as coisas começaram a acontecer, as oportunidades. Aí, a minha irmã morava no Rio de Janeiro. E aí ela começou a me convidar para ir para o Rio de Janeiro. Aí eu comecei a ir muito para o Rio de Janeiro. Assim, todo final de semana eu fazia, né? Eu ia de ônibus, pegava o ônibus na rodoviária, viajava a madrugada inteira, chegava lá de manhã, que era baratinho, acho que era 100 e poucos reais a passagem. Ficava hospedada na casa da minha irmã e ia, passeava em Botafogo, ia para Copacabana. Aí eu comecei a fazer aquilo que eu sonhava, gastando pouquinho. E, por incrível que pareça, as portas foram se abrindo para mim. Aí chegou um dia, mas assim, financeiramente, eu não estava bem financeiramente, não. Era uma gangorra. Eu vendia aqui e perdia. Não tinha estabilidade. Certo. E eu queria ter uma condição assim que me permitisse, que o meu grande sonho era poder dar uma vida legal para os meus pais. Isso é uma coisa que é importante falar. Que quando você tem um desejo, quando o seu propósito envolve outras pessoas, fica mais fácil você conseguir. Conseguir a sua riqueza, conseguir chegar onde você quer, quando você quer ajudar outras pessoas. Porque Por que é isso? uma coisa... Porque nós somos todos um. Sim. Você já ouviu isso, que somos um? Porque a fonte criadora, que criou tudo e conecta tudo, é uma coisa só. Ela se subdividiu e está tudo conectado, um grande entrelaçamento quântico. Nós estamos todos conectados, como se fosse uma grande rede de internet energética. Só vira um pouquinho assim para você. Desculpa, isso é. Então, é uma grande rede. O provedor é a fonte criadora. A gente está tudo conectado lá. Né? Então, quando eu faço algo para você, é algo tão verdadeiro que a gente é amor, que quando eu faço algo de bom para você, a felicidade que eu sinto é maior do que se eu recebesse presente de você. Com certeza. É algo, assim, incrível. E aí, eu tinha muita gratidão e vontade de retribuir, porque a minha mãe teve uma vida muito sofrida. A minha mãe teve 5 filhas. Ela trabalhou desde criança na feira. Ela sempre contava que ela ia de transporte, meu avô levava, ele foi feirante, vendia doces na feira. Ela ia em cima do burrinho, porque era o meio de transporte deles, para levar as coisas, mercadoria. Então, ela teve uma vida assim de muito sofrimento. E eu queria tirar ela, queria dar uma oportunidade de ela conhecer novos lugares, lugares bonitos, mostrar o mundo, porque o mundo tem tanto lugar lindo. Eu falei, eu quero conhecer, mas principalmente eu quero chegar lá porque eu quero levar minha mãe, eu quero levar meu pai. Meu pai eu não consegui, porque ele partiu já vai fazer 8 anos. Mas ele nem... Não, ele sabe que eu tenho canal no YouTube, porque tudo canal no YouTube eu criei depois também, ele já tinha partido, porque eu nem sonhava que um dia eu ia ter um canal, eu achava que essas coisas não eram para mim. Nem assistia vídeos, nada. E aí eu fui buscando, né? E aí, onde que eu estava falando? Que eu me perdi um pouco? Das viagens para o Rio de Janeiro e que tudo que a gente faz com o Você objetivo começou a de viver ajudar as pessoas. Isso. Aí eu e que você comecei, queria ajudar sua mãe. aí eu comecei a ir para o Rio de Janeiro, né? Coisa que antes era uma coisa impossível para mim. Eu não tinha brecha para nada. Eu trabalhava de segunda a segunda. Aí as oportunidades de folga no trabalho começaram a surgir. Olha só como a gente cria as coisas. Porque antes eu era obrigada a trabalhar de segunda a segunda. Era um trabalho escravo. Eu não tinha liberdade para nada. Mas a liberdade começou a surgir. Olha só, eu comecei a criar oportunidade.
E eu não me prejudiquei. Os clientes, parece que uma coisa incrível. Os clientes me aguardavam, eles faziam questão de me aguardar. Tinha feriado prolongado, eu chegava do feriado prolongado, era carnaval, estava lá no Rio de Janeiro. Eu chegava na quarta-feira de cinzas, era botar os pés na imobiliária, ligava o cliente comprador, já tinha visto um imóvel, tinha sido indicado por alguém, eu ia lá, mostrava e a venda acontecia. Por você. E queria ser atendido por mim. Eu recebia muita indicação, porque os clientes que compravam comigo, eles gostavam do atendimento e eles sempre voltavam a comprar, indicavam amigos, indicavam parentes. Você gostava desse trabalho? Amava, amava. Eu sempre falei que eu não era vendedora, eu era uma realizadora de sonhos. Eu ajudava as pessoas a realizarem um sonho, que era um sonho que eu tinha. E eu também não tinha casa própria. Era um sonho que eu também tinha. E que eu também realizei, que foi quando eu comprei o meu primeiro apartamento, que para mim era uma coisa impossível. Mas eu também consegui realizar. Então, as coisas foram acontecendo. Aí, quando eu conheci... Mas, mesmo assim, eu ainda tinha aqueles altos e baixos. Minha vida